E o primeiro esclarecimento está conectado com o versículo 5 de Gênesis 26. Vejam aí o versículo 5, na semana passada eu não entrei nesse assunto, eu quero fazer o esclarecimento agora, aqui para os irmãos. Vejam o que diz Gênesis 26, 5, diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que acontece aqui nesse texto? O que acontece aqui nesse versículo? O que acontece aqui nesse versículo é uma linguagem anacrônica. Existe uma linguagem anacrônica aqui. E existe uma razão para essa linguagem anacrônica. Em que sentido essa linguagem é anacrônica? Muito simples. Abraão não viveu na época pós-Moisés, ou nos dias de Moisés, ou no período posterior a Moisés, para que ele guardasse os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis. Os mandamentos, os preceitos, os estatutos e as leis, essas coisas todas, surgiram com Moisés, surgiram no pacto mosaico, surgiram na época da aliança do Sinai. Então Abraão não conheceu, por exemplo, os 10 mandamentos. Abraão não conheceu, por exemplo, as prescrições ligadas aos limites conectados à alimentação que Deus havia colocado, proibindo alguns alimentos. Abraão não conheceu as determinações da lei civil de Israel. Abraão não conheceu essas coisas. Como então o autor bíblico escreve isso? Como então ele pode dizer: Abraão obedeceu, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis? Notem bem, essa linguagem é uma linguagem fortemente deuteronômica. Abraão não conheceu a lei de Moisés, e no entanto isso é dito aqui. Por que o autor bíblico usa essa linguagem? Porque ele usa uma linguagem deuteronômica. Se os irmãos olharem Deuteronômio 11, Deuteronômio 11, 1, os irmãos verão que essa é a linguagem típica do texto de Deuteronômio, que está relacionado a um período muito distante, para frente dos dias de Abraão. Vejam Deuteronômio 11, 1. Vejam como a linguagem de Gênesis 26, 5 é uma linguagem deuteronômica, é uma linguagem anacrônica. Vejam o que diz, Deuteronômio 11, 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Aqui, ao dizer isso em Deuteronômio, nós não temos problemas, porque esses mandamentos, esses preceitos, esses juízos tinham sido revelados a Moisés. Mas quando nós olhamos essa linguagem em Gênesis 26, nós estranhamos e dizemos: como pode ser isso? Como pode o autor bíblico usar a linguagem deuteronômica, aplicando a linguagem deuteronômica do pacto do Sinai, do pacto com Moisés? Como ele pode usar essa linguagem aplicando ao tempo de Abraão, um tempo que Moisés sequer havia nascido, sequer tinha existido, muitos séculos antes, Como pode isso? Bem, se os irmãos observarem com atenção o ambiente, o ensino de Gênesis, os irmãos verão que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus, sim. Ele obedeceu aos mandamentos de Deus, por exemplo, quando Deus ordenou que ele saísse da sua terra e da sua parentela. Foi uma ordem de Deus, foi uma determinação de Deus, e ele fez isso, ele saiu. Abraão obedeceu às ordens de Deus quando Deus ordenou que ele sacrificasse Isaque. Foi uma determinação divina presente em Gênesis 22, 18. Gênesis 22, 18 mostra essa obediência incondicional de Abraão, essa disposição imensa de Abraão em obedecer, em Gênesis 22, 18, quando ele se dispõe a oferecer o seu filho Isaque ali em sacrifício. E nós percebemos Abraão obedecendo os preceitos, os estatutos de Deus,
quando no capítulo 17, antes do quase sacrifício de Isaac, quando no capítulo 17, no versículo 23 do capítulo 17, ele obedece às prescrições relacionadas à circuncisão. Deus exigiu, Deus determinou, Deus prescreveu a prática da circuncisão. E Abraão obedeceu isso. Tudo isso obedeceu Abraão. Então o autor bíblico quer se referir a essas coisas. Mas como ele se refere a essas coisas? Ele se refere a essas coisas usando a linguagem de Deuteronômio. Por quê? Por causa dos seus leitores originais. Os seus leitores originais eram pessoas, eram israelitas, que tinham acesso aos estatutos, a todos os estatutos de Moisés, os mandamentos de Moisés, os preceitos de Moisés, as leis de Moisés. E então o autor bíblico quis incentivar os seus leitores originais a obedecer também. Por isso ele usa a linguagem de Deuteronômio. Ele diz: olha, Abraão obedeceu, vocês devem obedecer também. Os estatutos que existiam na época de Abraão, que Deus deu a Abraão, as leis que Deus deu a Abraão, as prescrições que Deus deu a Abraão, quanto a sair da sua terra, quanto a oferecer o seu filho, quanto a observar a circuncisão, tudo isso ele obedeceu. Vocês também têm mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Vocês devem imitar Abraão. Vocês devem obedecer como Abraão obedeceu. Esse é o objetivo da linguagem deuteronômica, anacrônica, presente no versículo 5. E alguém pode perguntar: pastor, por que você está dizendo isso? E daí? Que relevância isso tem para a gente? Que impacto isso causa sobre nós? Irmãos, eu quis esclarecer isso para vocês porque nós vivemos num universo teológico muito variado. E existe dentro desse universo teológico, existem linhas doutrinárias diversas, diferentes. Nem todas essas linhas são linhas ruins, nem todas são ruins. Nós não podemos, existe uma tendência hoje em dia de dizer que qualquer pessoa que discorda do meu modo de pensar é herege. Então, se eu vejo a ceia do Senhor de um jeito e o outro vê de outro jeito, eu discordo do outro, eu digo o outro é herege. Nós temos que usar com mais cautela esse termo herege, porque é um termo muito forte. O que pode acontecer é apenas uma discordância no modo de ver certos detalhes da Sagrada Escritura. Existe a heresia, claro, mas a heresia deveria se aplicar, essa palavrinha heresia, deveria se aplicar a questões doutrinárias mais sérias, ligadas à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo, à doutrina da salvação, a questões mais complexas, mais sérias, mais essenciais quando nós observamos a sua relevância dentro do cristianismo. Mas as pessoas fazem isso. Não, discordou de mim é herege. Na verdade, nem todas as linhas doutrinárias divergentes podem ser acusadas assim, de heresia. E existe uma linha doutrinária, uma forma de interpretar a Bíblia, que é muito forte no meio conservador, não no meio pentecostal. No meio pentecostal eu não sei definir as linhas, me parece que não é tanto uma linha, me parece que no meio pentecostal é mais um novelo, não é uma linha, é um novelo embaralhado, é um caos, é o que dá na telha vão dizendo e fazendo. Então eu não sei definir muito ao certo aí o que é esse meio, mas dentro do meio conservador, dentro do meio reformado, existe a predominância do que nós chamamos de aliancismo. O aliancismo é uma visão teológica, e é uma visão teológica ortodoxa, séria e conservadora. Nós não podemos dizer o aliancista é um herege, não podemos fazer isso. Não são. Os pastores aliancistas são homens de Deus, são homens piedosos, são homens que amam a verdade, que pregam a verdade, não há dúvida quanto a isso aí. Mas o que acontece? Esse modelo, o modelo aliancismo, ele tem o chamado aliancismo, ele tem entre outras coisas, entre outras marcas. Eu não sou aliancista, eu não concordo com os pressupostos aliancistas. Os pastores da nossa igreja, nenhum deles é aliancista.
Eu estudei numa escola aliancista durante 4 anos. O pastor Isaac estuda numa escola aliancista ainda. Mas nós não somos aliancistas, nós não concordamos com os pressupostos aliancistas. São nossos irmãos, são nossos queridos, nossos colegas, mas nós não concordamos com os pressupostos aliancistas. Entre os pressupostos aliancistas, existe um que é interessante, é a ideia de que a lei de Moisés sempre existiu, sempre obrigando, ou orientando, ou realizando um papel orientador sobre o povo de Deus. Sempre. A lei de Moisés. É uma ideia que envolve a perenidade da lei. É uma lei perene, uma lei que existe e sempre existiu e sempre existirá. Esse é um dos pressupostos da teologia aliancista. A nossa concepção, a concepção que nós ensinamos aqui aos irmãos, e nós batemos nessa tecla e nos esforçamos para que isso entre na mente dos irmãos e os irmãos acolham esse ensino, é que a lei de Deus pertenceu a um período específico dentro da história da salvação do homem. A lei foi dada no Sinai, ali é o início desse período, o período da lei, mas o período da lei passou e nós não estamos mais debaixo desse período. A salvação sempre foi pela fé, inclusive na época da lei, sempre foi pela fé, e a lei, ela cumpriu a sua função, ela cumpriu o seu papel, mas ela ficou para trás. Nós não estamos mais debaixo dela, ela não nos obriga mais em aspecto nenhum. Mas na concepção aliancista, isso é chamado, dentro do vocabulário aliancista, isso é chamado de antinomismo. E essa palavra antinomismo é um rótulo negativo, a meu ver. Antinomismo dá a ideia do quê? De que nós somos contra qualquer regra e qualquer norma. E não é isso que nós ensinamos. Que nós somos contra qualquer regra e qualquer norma das Escrituras. Nós não ensinamos isso. Nós não gostamos do rótulo antinomista. Parece coisa de... Esse negócio de colocar rótulo parece coisa de esquerdista. Esquerdista faz isso. Sempre que alguém discorda de um esquerdista, ele coloca um rótulo. Machista, fascista, racista, bolsonarista. Eu não sou nada disso. Eu nem gosto do Bolsonaro. Não, bolsonarista, bolsominion, fascista, racista, machista. É assim. Isso impede o diálogo. Isso impede que nós consigamos expressar melhor e pacificamente o que nós pensamos. E me parece que quando alguém coloca esse rótulo antinomista, isso põe sobre a pessoa, traz sobre a pessoa uma mancha, uma marca que impede que o diálogo prossiga de modo tranquilo. Você é contra a lei de Deus, você se levanta, você é antinomista. E nós acabamos por não ter a oportunidade de esclarecer o que nós pensamos. Nessa concepção aliancista, de que a lei sempre existiu e sempre existirá, e obriga os crentes ainda hoje de alguma forma, ela existindo ou de modo abertamente revelado, ou de maneira a cumprir um papel orientador, segundo a visão aliancista, a lei de Moisés existia já nos dias de Adão. Acredite se quiser. Já nos dias de Adão, existia a lei de Moisés. Eu fico pensando às vezes, de onde esses homens tiram essas coisas? De onde isso vem? Como eles conseguem criar isso? Mas isso é ensinado, isso é dito abertamente. Eu peguei aqui um trechinho aqui de um artigo da revista Fides Reformata. É um artigo escrito por um pastor que eu conheço pessoalmente, o pastor Mauro Meister. Ele é um homem de Deus, é um homem temente a Deus, eu conheci, e eu até já quis trazê-lo para pregar aqui na igreja uma vez, mas não deu certo. Mas vejam que ele escreve, esse pastor, o pastor Mauro, ele escreve o seguinte, eu acho que ele é até professor do Isaac, não sei. O professor do Isaac é seu professor? Depois você mostra esse sermão para ele. Tá bom? Ele vai ficar com raiva de mim. Mas vejam que esse professor ele escreve, vejam o que ele diz o seguinte: a revelação da lei de Deus, isso na revista Fides Reformata,
2, de 1999, um artigo chamado Lei e Graça. Diz o seguinte: a revelação da lei de Deus, como expressão objetiva da sua vontade, encontra-se registrada nas Escrituras. Até aqui tudo bem. Esse registro que começou nos tempos de Moisés, esse registro que começou nos tempos de Moisés, fala-nos da lei que Deus deu a Adão. Onde está isso? Onde está isso nas Escrituras? De onde isso vem? Me parece que dentro do conceito aliancista, algumas coisas que os teólogos imaginam ser verdade se tornam dogmas. Isso é afirmado dogmaticamente aqui. Não existe um talvez inserido no texto. Notem, nós temos que ser cautelosos. Quando eu digo para os irmãos alguma coisa aqui, alguma conclusão hermenêutica da qual eu não estou seguro, os irmãos são testemunhas disso há anos. Eu digo aos irmãos: irmãos, isso que eu vou dizer agora é algo que eu acho. Eu acredito que seja assim com base nesses elementos. Mas eu não tenho certeza absoluta disso, eu não tenho elementos conclusivos para afirmar isso categoricamente. Isso é normal na teologia, isso é normal no ensino, porque nós não temos o esclarecimento de todas as coisas. O pastor Pedro está aqui, ele é um teólogo, ensina teologia há séculos, nos seminários por aí afora. É um homem de uma formação teológica altíssima, doutor em Velho Testamento, e ele sabe dessas coisas, ele sabe dessas questões inconclusivas. Às vezes até tivemos a oportunidade de conversar sobre assuntos assim inconclusivos, e isso é normal, mas nós devemos, enquanto nós expomos essas coisas, mostrar isso, dizer: olha, isso aqui é algo que eu tendo a crer, mas eu não posso afirmar isso categoricamente. Mas me parece, a impressão que eu tenho, que o Senhor me perdoe se eu estiver errado nisso, a impressão que eu tenho é que dentro do contexto da teologia aliancista não existe talvez. O que é dito categoricamente. Adão recebeu a lei de Deus. Adão recebeu a lei de Moisés. Isso é dito categoricamente. Ele prossegue: a lei que Deus deu a Adão e também aos seus descendentes. Essa lei que foi dada a Adão e aos seus descendentes foi revelada ao longo do tempo. Então, Adão recebeu, mas ela foi revelada depois aos descendentes de Adão ao longo do tempo. E alguém diz: pastor, de novo. Ok, pastor, e daí? E daí que esse versículo de Gênesis 26:5 é usado para defender isso. Estão vendo? Adão já tinha a lei de Moisés, como diz aqui o artigo do reverendo Mauro. Adão já tinha a lei de Moisés, e esse versículo 5 do capítulo 26 mostra que Abraão também tinha a lei de Moisés. Ou seja, a lei é perene, é universal e é aplicada e exigida e imposta a todo o povo de Deus de todas as épocas. E aí você diz de novo: pastor, tá bom, então se nós aceitarmos isso, que relevância isso tem? Qual o problema disso? Ok, qual é o problema disso para a nossa vida prática, para a nossa vida diária? Se as determinações dadas a Adão, as determinações dadas lá no Jardim do Éden, são leis, estatutos e normas que obrigam a humanidade, e os crentes em especial, e as determinações de Moisés são determinações que obrigam o povo de Deus de todas as épocas, então nós temos implicações práticas muito sérias. Por quê? Bem, em primeiro lugar, uma das normas que Deus deu a Adão era se multiplicar e encher a terra. Ok? Ou seja, você tem que ter muitos filhos. Muitos. Para você, se essa norma, se essa determinação, se esse preceito se aplica ao povo de Deus de todas as épocas, os casais que estão aqui não podem ter 2 ou 3 filhos, não. Pode comprar um micro-ônibus,
para obedecer à determinação. Compre um micro-ônibus e encha o micro-ônibus. É assim que vai ter que ser. E na realidade, os irmãos vão dizer, mas isso é uma grande utopia. Não. Existem igrejas aliancistas, crentes aliancistas nos Estados Unidos, que quando eles param o carro no estacionamento, Miranda sabe, né? Quando param o carro no estacionamento, não para de sair criança lá de dentro. Sai uma fila enorme, 10 crianças lá de dentro. Por que isso? Mas por que por que tanta criança assim? Essa é uma implicação prática de uma doutrina como essa. O que Deus estabeleceu e deu a Adão, a norma que Deus deu a Adão, é uma norma que obriga o povo de Deus de todas as épocas. Você tem que ter muitos e muitos e muitos e muitos filhos. Agora, notem bem, é fácil ser aliancista nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu consigo ser aliancista nesse aspecto. Porque lá tem escolas gratuitas excelentes. Agora, ser aliancista nesse aspecto no Brasil, aí já é complicado. Já vou avisando os irmãos. Ser aliancista no Brasil não é economicamente viável. Se alguém quer ser aliancista no Brasil, pense bem. Porque vai sair caro para você se você quiser ser coerente. Você vai ter que encher a terra. Eu falo, pastor, e agora? Se você é aliancista, você tem que acolher isso e dizer, não, as determinações dadas a Adão são determinações válidas para todas as épocas. Irmãos, e isso não é verdade. Isso não é verdade. As determinações de Deus, elas tiveram validade. As normas de Deus não são normas perenes, como é dito dentro do aliancismo. Normas que surgiram lá em Adão, obrigando Adão já pela lei de Moisés lá no Éden, e que nunca vão acabar. Não, elas têm uma duração. O próprio Isaac não obedeceu o mandado de se multiplicar e ter muitos filhos. Não. Isaac teve quantos filhos? Quantos? 2, porque eram gêmeos, eu não teria um só. E Jacó? Ah, pastor, Jacó eu te peguei. Ele teve 12. Teve 12, mas quantas esposas? 4. 3 por cada esposa, ainda porque era briga. Uma queria competir com a outra, quem engravidava mais. Meu Deus, é um inferno isso aí. Ele não estava pensando, vou cumprir a ordem de me multiplicar. Não era isso. Ele estava tentando apaziguar as mulheres em casa. 4 mulheres brigando, querendo ter filhos. Ele estava pensando, eu tenho que obedecer o que Deus falou para Adão. Não. Ele estava tentando manter a ordem dentro de casa. E por causa disso, então ele teve 12 filhos. E nós vemos isso em outros personagens da Bíblia. Quantos filhos o apóstolo Paulo teve? Nenhum. Nós olhamos e vemos na Bíblia que essa determinação, ela não existe. E ela não existe por uma razão muito simples. As normas de Deus, elas têm o seu período de vigência. É errada a noção aliancista de que as normas de Deus, elas não têm começo, nem meio, nem fim. É errado isso. Importante notar também. Se as normas de Deus, como os aliancistas tentam impingir em nossa mente, a partir do versículo 5, elas são normas perenes que nunca deixam de vigorar, então nós estamos sujeitos à lei da guarda de dias. Isso não passou. E então os aliancistas dizem o quê? Realmente não passou. Não. Nós temos que guardar o sábado cristão. Mas o que é o sábado cristão? Eles dizem, é o domingo. Você tem que guardar o domingo. Você tem que ser um adventista do 8º dia. É isso. Então, o aliancista vai ser um adventista do 8º dia, ou do 1º dia da semana. Né? O adventista do 1º dia vai ter que obedecer essas determinações ligadas à lei. Mas quando nós lemos Romanos 14, nós aprendemos que um faz diferença entre dia e dia, e outro julga igual todos os dias. Não há por que essa distinção ser colocada aí, essa determinação antiga ser colocada como norma para os cristãos. Mas o aliancista diz, não, a lei é perene. A lei existe, a lei mosaica existe desde Adão, como disse aqui o reverendo. E ela perdura até hoje. Você tem que guardar o domingo. Você tem que fazer isso. E mais, notem bem, há uma outra determinação. Dada a Abraão, por exemplo, e dada, repetida a Moisés, a determinação da circuncisão.
Se a lei é perene, essa determinação tem que ser observada. E aí nós dizemos, vocês vão cumprir essa determinação, esse preceito, a circuncisão? E o aliancista vai dizer, nós cumprimos a circuncisão. Como? Como vocês cumprem a circuncisão? E eles vão dizer, nós aplicamos o batismo infantil aos nossos filhos. O batismo infantil é a versão cristã da circuncisão. Mas como? Onde está isso nas Escrituras? De onde vocês tiraram essa relação, dizendo que o batismo infantil é uma forma cristã de circuncidar uma criança? De onde vocês tiraram isso? E nós não sabemos de onde isso vem. Mas notem, vejam as implicações práticas. Vejam, se nós formos aliancistas e quisermos ser coerentes, e eu digo isso com todo respeito aos irmãos aliancistas, são crentes em Cristo, mas se nós quisermos levar a teologia a sério e quisermos viver na prática aquilo em que nós cremos, e se nós formos aliancistas, nós teremos que, os casais da igreja, ter muitos filhos. Nicolas e Isabela casaram agora, e estão aí discutindo quantos filhos vão ter. Menos de 5, nem pensar. Se o pastor Nicolas quiser ser um aliancista coerente. E os casais aqui que estão planejando ter um filho só, estão errados teologicamente. À luz da teologia aliancista, você tem que ter muitos filhos. Compre um ônibus, compre um micro-ônibus, enfim, se virem. Mas se quiserem levar a sua teologia a sério, vocês têm que encher a casa de filhos. Então, é um aspecto vivencial da teologia aliancista, que não pode ficar só no papel. Tem que ser vivida na prática. Teologia não é só algo cerebral, algo teórico, não. Isso tem que ser vivenciado na prática. Segunda coisa, se nós quisermos ser aliancistas, nós temos que guardar o domingo. Ninguém aqui pode trabalhar, fazer nada no domingo e mais. Não pode também pedir para que trabalhem para você no domingo. Aquele homem que abre o portão da sua garagem no seu condomínio para você passar no domingo, você não pode pedir para ele trabalhar para você. E pior, você também não pode abrir o portão. Vai ser complicado. Eu aconselho você a sair do condomínio no sábado e passar a noite na rua. Porque você vai ter que pedir pro guardinha lá do condomínio abrir o portão para você no domingo, e isso é errado, porque você tem que guardar o domingo e ninguém pode trabalhar para você no domingo. Você vai dizer, pastor, mas isso não existe. Existe, eu conheço aliancistas que não comem em restaurantes no domingo e não abastecem o carro no domingo. Sabiam disso? Conheço pastores aliancistas e eu os admiro por isso. Eles são coerentes com a sua teologia. Eles são coerentes com o que creem. Se eles creem nisso, eles estão colocando na prática. O que eles fazem? Eles não comem em restaurantes no domingo. E nem pedem que seja entregue comida no domingo para eles. Não pedem. Fazem a comida no sábado e no domingo só comem. E não fazem isso e também não abastecem o carro no domingo, porque envolveria colocar alguém para trabalhar para eles. Há um pastor no Nordeste, não vou mencionar o nome dele agora aqui, mas houve um problema. Ele foi pregar numa igreja e no domingo, e depois do culto quiseram levar a um restaurante. Ele disse, não vou. Eu não vou. Mas pastor, e agora? As nossas mulheres, elas não vão para o fogão agora. Não, mas nem é para ir. Mas e o que vamos fazer então? Vamos ficar tudo sem comer? E ele, eu não sei, eu sei que eu não vou em restaurante nenhum. Hoje é o dia do Senhor, eu vou guardar o dia do Senhor. Eu não quero que ninguém trabalhe para mim hoje, e também eu não trabalho. Então trouxeram um marmitex, mentiram para ele. Mentiram para ele. Disseram, olha, essa comida é de ontem, né? Come aí, né? E come frio, porque não pode esquentar. Esse é um aliancista coerente. Esse é um aliancista coerente. Ele diz, inclusive, que não se pode nem ter relações com a esposa no domingo. É o dia do Senhor, é um dia só para você orar, ir à igreja, cantar hinos, é só isso e nada mais. Então, notem como a teologia ela começa a entrar na nossa vida. Não é só uma questão teórica, não é só uma questão de livros, não é só uma questão cerebral, não é só uma questão de discussões de teólogos, não é só uma questão de gabinete, não. Isso desce para a vida da igreja. Se eu fosse um pastor aliancista, no modo como eu levo as coisas a ferro e fogo, os irmãos estariam fritos. Primeiro, o departamento infantil ia ter o triplo de crianças. E os irmãos não iam ter sossego no domingo, porque ia ficar no pé de vocês.
Outro fator importante: se eu fosse um aliancista, nós teríamos aqui na igreja o batismo infantil. Eles batizaram os bebês, porque isso seria uma forma de circuncidar e cumprir a lei mosaica numa forma cristianizada. É uma circuncisão com água. É meio estranho, não existe isso na Bíblia. Mas se eu for ser coerente, eu teria que ser assim. Notem então como uma teologia ela causa um impacto enorme sobre o dia a dia da gente, sobre o nosso modo de viver. Os irmãos não devem ver a teologia apenas como ideias que estão aí numa névoa inalcançável e que não atingem o nosso dia a dia. Elas atingem demais o nosso dia a dia. Imaginem, número de filhos, o modo de viver no domingo, a administração do batismo, tudo isso são coisas extremamente práticas. E nós teremos que observar tudo isso rigorosamente, se quisermos levar a sério a ideia de que existe a perenidade da lei. Então, tomem cuidado com essas coisas, porque doutrinas que parecem simples, inocentes, elas têm implicações terríveis. Implicações que colocam fardos sobre nós, fardos inúteis, fardos desnecessários. Mexem com a nossa liberdade, tiram a liberdade do cristão, acabam colocando sobre os crentes um peso que não é necessário que o crente carregue, e afetam o nosso modo de viver. Então, por isso eu quis fazer esse esclarecimento acerca do versículo 5, porque eu sei como ele é usado. Ele é usado de modo inadvertido para afirmar a perenidade da lei e, consequentemente, justificar essas práticas todas.